Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um YouModcast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Comigo, o sempre sorridente, João Rizoléu. Delton Silva, mais Beleza? um dia, cara. Aqui estamos mais um dia. Mais um dia, graças a Deus. Tudo certo? Tudo beleza. Qual a polêmica da semana? Polêmica? Polêmica não é comigo, né, cara? Não? Não. Você já tá recuperado já? Você tava tristinho com a saída do Cássio, né? Ah, isso tá doendo até agora. Tá doendo. Mas dizem que o goleiro reserva é tão bom quanto ou até melhor. Não é melhor. Eu não tô nem aí mais pro Cássio, pra falar a verdade. Ah, então tá tudo certo, tudo em paz. E essa semana ainda saiu o Paulinho, mas tá tudo bem já também. Vocês estão ensaiando já pra segunda, né? Estão seguindo o protocolo direitinho, cara. Tá indo muito bem, tem experiência no processo. Sabemos de cor. Muito bem, e isso não é um podcast de futebol, então vamos retomar o assunto aqui, por favor, né? Nós temos uma novidade para te apresentar, é isso que eu tava tentando lembrar, mas agora a TV me lembrou. Se puder dar um corte, por favor, aqui pra TV. Gostaria de te apresentar, João, agora, finalmente atendendo aos seus pedidos, ó, temos as soluções da YouMode rodando na televisão. Sim, agora eu vi vantagem. Então, aproveitando o gancho, né, Delton Silva, vamos apresentar, antes da gente apresentar a nossa convidada, agradecer nosso patrocinador, a YouMode. Para quem não conhece, é uma empresa formada por pessoas que até outro dia estavam do seu lado da cadeira, que conhecem os seus desafios no maior nível de detalhe que você imaginar. Através dessas pessoas, a gente criou metodologias próprias que a gente perpetua no seu negócio por meio das tecnologias. Então, hoje a YouMode tem duas linhas de atuação muito claras. Soluções de gestão e digitalização de toda a sua cadeia, desde o planejamento da coleção até a venda para o consumidor final, e a vertical de dados e IAs, que tem a missão de ajudá-los cada vez mais a ofertar o produto certo para o cliente certo, no momento certo. Sem esquecer que para isso a gente também ajuda você a ter melhores margens, melhor aproveitamento de estoque, saber quais atributos de produto você deve apostar mais no momento de desenvolver, no momento de comprar, no momento de gerir essa carteira e lá no final saber qual produto ofertar para qual cliente em qual momento. E preferencialmente pelo WhatsApp, né, Delton Silva? Com certeza, eu tô tirando foto da TV ali, que ele tá falando todo bonitão, serião, e se olhando na TV que a gente tem aqui, tá? O homem é vaidoso. Essa TV é boa, cara. O único problema é que ela tem defeito, ela parece que meu cabelo cai cada vez que eu olho pra ela, mas tá tudo bem. Isso o pessoal tem percebido, da primeira temporada pra cá. Nossa, nem fale, me dá até dor no coração ver os primeiros episódios. Mas, apresentação feita, vamos pro que interessa? Por favor. Então, hoje, com muito prazer, obrigado por ter topado o convite. Seja muito bem-vinda, Nayara Diniz. Ela é Product Manager da Chili Beans. Obrigada a vocês pelo convite. E pra gente começar, Nayara, começa contando pra gente quem é a Nayara, como é que você caiu nesse mercado maluco do varejo, por onde você passou até o dia de hoje, por favor. Bom, minha formação é moda, então praticamente comecei no varejo. Mas antes de começar no varejo de moda, eu trabalhei no varejo bancário. Eu trabalhava em uma agência de banco. Fiz 18 anos. Foi o emprego que pagou a faculdade, digamos assim. E acho que diferente da maioria das pessoas, eu comecei no digital. Depois que eu fui para o varejo físico. Eu trabalhei, na época ainda não tinha o nome de influencer, eram blogueiras. Então eu trabalhei com a implantação do blog da C&A. Eu era o Tá Na Moda, era uma agência que fazia e eu escrevia para essa agência. Então, de lá já começaram alguns insights de número, você conseguia avaliar tudo mais fácil. Fui para 2 e-commerces, trabalhei na Privalia e um que não existe mais, que é o Super Exclusivo. E ali começou o varejo digital para mim. Que legal. Até passar por uma parte meio entre varejo e indústria, que é uma agência que procurava fornecedores fora para varejistas aqui no Brasil. Então, a gente atendia Renner, Marisa, Riachuelo, C&A, nós éramos a ponte com os fornecedores chineses e indianos. Na época que elas ainda não tinham seus escritórios alocados nesses países. Deviam estar tateando ainda. Estava ainda aquele namoro já quase casamento. Então, essa empresa ela fazia essa ponte. Então, desde prospectar fornecedor até o dia a dia mesmo, aprovação, chegava negociação, a desenvolver os produtos, sim. Que legal. Então, e aí
fui para o varejo, finalmente, para a Lipochiche. Fui como gerente de produto. Lá eu cuidei das categorias de masculino e infantil. Foi um projeto legal quando eu fiquei lá, que foi um reposicionamento da marca. Então, a Lipochiche tinha um lema, a mulher em todos os seus momentos. E os momentos da mulher se chamavam filhos, marido, lazer. Já estava um pouco passado, e aí eles começaram a chamar realmente de infantil, de masculino. Então, participei desse momento de reposicionamento, tanto da marca, como a criação. O infantil, ele era uma categoria de volta às aulas. Então, era aquela categoria sazonal. Janeiro, bomba de vender, faz o faturamento da empresa, mas depois some ao longo do ano. E esse reposicionamento foi criar uma marca que fosse juvenil, não tanto voltado à escola, mas para permear durante o ano inteiro. Então, foi a criação desde o planejamento, de qual que era a volumetria, qual que era esse produto. Para qual persona e tudo. Isso mesmo, e até executar. Aí, saí da moda por 3 anos, praticamente. Fui para uma empresa que é do Grupo Schneider, que é uma empresa francesa, uma empresa elétrica, então não tem nada a ver com a moda. Minha carreira toda estava na moda, fui para essa empresa. E até lembro que no dia da entrevista, assim, na final, já com o CEO, ele, qual que é a sua expectativa? Que eu falei, eu não tenho. Real, eu não tenho. Eu Aliás, quero eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Exato, eu vim até aqui, eu quero que você me explique. E aí ele brincou, a gente quer alguém que seja do varejo. Porque aqui tem muito engenheiro, tem muita técnica, tem muito processo, mas tem pouca maleabilidade. E a gente precisa trazer linhas de varejo. Então, eu era responsável pelas linhas de varejo lá. O que eram as linhas de varejo? Tinha plug e tomada industrial, vendia para a indústria. E o plug residencial? Você tem que falar com uma Leroy. Lá dentro eu desenvolvi a linha de casa inteligente. Então, há uns 3... Não, já faz mais. Foi no começo da pandemia que a gente lançou essa linha de casa inteligente. Então, era entender mercado, entender para onde ia, o que o consumidor esperava. Então, fiz todo esse lançamento dessa linha. Foi muito legal por isso. E porque me ensinou muito processo, que na moda a gente corre, a gente se atropela, a gente vai indo. E aí a tendência já vem nova, e aí você já está fazendo 3 coleções ao mesmo tempo. E lá ter processo foi muito bom para entender o que é importante ou que não. Essa flexibilidade também é importante em alguns momentos. E estou na Chili Beans, depois que eu saí de lá, desde então, já tem quase 3 anos. Sou gerente de produto lá. Hoje eu estou com todas essas categorias que a Chili possui e todos os canais de venda. Caramba. Quais são os canais de venda? A gente tem a clássica, a Chili Beans, que a gente chama de Chili Beans vermelha. Que é aquela dos quiosques, é aquela das coleções de Harry Potter, Star Wars, Anitta, entre tantas outras, as collabs. E na pandemia começou um novo negócio que é a Chili Beans Ótica. Então, que é voltado para o mercado óptico. Então, impressionante como cresceu, né? A ótica já está com 350 lojas e a vermelha tem 980 lojas. Então, já está entre os principais varejistas. É a terceira. Terceira, sensacional. Tá logo atrás da Diniz, que inclusive o sobrenome tá errado. Né? Não estou infiltrada, juro. E aí começou esse novo negócio, que é um negócio promissor. Então, assim, hoje falando de diferença entre elas. A Chili Beans clássica vermelha, ela é jovem, ela é voltada para o solar e para o relógio, ela é dinâmica, irreverente, rock and roll, agressiva. A ótica Chili Beans, ela é clássica. Então, a cor dela é mais calma, você entra na loja, já é outra cara de loja. Os vendedores também falam mais calmo. Eles são mais técnicos, porque eles estão falando de saúde, né, também. A gente sempre fala, a gente quer falar de saúde, mas não de uma maneira chata. Mas o óculos de grau é para saúde. Então, como que a gente pode mudar essa cara de ser uma coisa chata, né? De ser um assunto... incômodo, vamos dizer assim. Sim, o óculos não é para ser um incômodo. Então, tem esses 2 canais, e de produto, a gente fala, óculos é óculos, né? Se semelha, só que a gente também tenta diferenciar. Então, são linhas de produtos diferentes, tem 20% do portfólio que é compartilhado, o resto é 100% exclusivo, e é isso. Estou lá desde então. Sensacional, que jornada, hein, Delton? E é muito bacana isso, porque quando ela falou que saiu da moda, né, para ir para essa empresa de mais foco industrial,
é muito bacana beber fora da fonte e trazer novos insights para o mercado, né? Então, essa parte de processo, principalmente, foi o principal legado que você trouxe de lá. Acho que o principal, a parte de processo mesmo. Desenhar uma linha de raciocínio para a criação de um produto. Porque é o que a gente fala, na moda, a nossa linha de raciocínio é a pesquisa e as coleções. A Natilly são coleções semanais, mas no mercado você tem lá seu outono, inverno, verão, as coleções sazonais. Mas é tudo muito dinâmico e muito rápido. E não tem, às vezes, um processo de quando sai de um departamento, vai para outro, ou Qual quais critério? as aprovações, quais os critérios. Então, ir para a indústria me ensinou muito isso, assim, dessa metodologia, até para aplicar e como a gente consegue trazer para a moda, porque a gente também precisa disso. Aí vem a pergunta, como que o time recebe isso, né? Porque o time não teve a mesma experiência, não bebeu da mesma fonte. Como que é esse processo de trazer o processo? Não é fácil, mas ele vai ocorrendo, assim. Eu também sei que não dá para chegar hoje, vocês fazem assim, mas tem que ser desse jeito. Não, é impossível vir com esse top-down. Então, foi muito fase por fase. Hoje a gente está na fase de as atividades estarem dentro de uma plataforma do Teams, que é o Planner, para a gente conseguir gerenciar pelo menos o que cada um está fazendo, não no sentido de quantas atividades você tem, mas quantas a gente não consegue entregar, às vezes, pela demanda. Então, a gente analisa o que está em atraso, renegocia essas datas, tudo mais. Então, estou nessa fase agora de, vamos sair, então, só dos e-mails, porque e-mail, assim, rola de monte, você chega, tem 100 e-mails e atividades, e vamos tentar transportar isso, que não precisa ser um e-mail, que é só uma atividade, para essa plataforma. E tá indo bem. Eu vejo, assim, aí, como ela é uma plataforma que não importa quem, todo mundo pode gerar uma tarefa para outro, várias vezes. É um assistente e subiu a tarefa para mim. Eu falei, putz, é verdade, eu tenho isso aqui atrasado. Então, é legal isso, porque ela não é também uma hierarquia. Então, você vai indo nesse sentido, não legal. Tirando a hierarquia, né? Ela traz a gestão à vista, mas de forma horizontal, né? Isso. Sensacional. E assim, uma curiosidade sobre a sua jornada. O que te motivou a sair do mercado de moda e o que fez, qual que foi o momento, né? Você ali trabalhando em indústria e tal, que você falou, cara, tô com saudade do calor da moda ali, daquele fervor. Quais foram os 2 triggers? Sair. Desafio. Quando veio, eu realmente não estava procurando aquela oportunidade, tanto que eu fui até a última fase falando, não, eu vou para entender o que eles querem, porque eu ainda não entendi. E quando veio, foi um negócio assim, nossa, isso vai ser difícil, quero. Então, foi a primeira coisa, isso vai ser difícil, quero. Aí passou toda essa implantação, senti que a entrega estava feita, que era dessa linha de casa inteligente, e veio a da Natilly. Eu falei, acho que agora vale voltar para o que eu chamo de zona de conforto, não no sentido de fácil, mas no sentido que eu já conheço. Falei, acho que estou preparada para voltar para essa área com mais bagagem. Sensacional. E até falar sobre o processo, né, Deltão? A gente vê no nosso dia a dia na U-Mold. A U-Mold, né, assim, ela foi uma empresa concebida por pessoas apaixonadas por moda, pessoas apaixonadas por tecnologia e inovação, mas pouquíssimo pautadas por processos, assim, de fato. Só que à medida que a empresa cresceu, a gente percebeu que o que a gente fazia, da forma que a gente fazia, ia nos levar no máximo até onde a gente estava. Para que a gente atingisse um próximo degrau, a gente precisou fazer uma baita engenharia e reeducação interna de, cara, o que é processo no final do dia? Pô, o que é ser eficiente e o que é ser eficaz? Peraí, a gente é muito bom de ser eficaz, a gente faz as coisas certas. Mas quando você para analisar, você não faz do jeito certo, né? Você chega no mesmo resultado, no mesmo lugar, na verdade, só que por caminhos mais tortuosos e sem tanta clareza. Então a gente teve que imputar muito processo dentro de casa. E a nossa principal missão, num contexto onde se fala muito sobre IA e várias tecnologias novas que estão surgindo, que vão mudar o mundo, ora o metaverso, ora não sei o quê, para nós está muito claro que nada disso gera impacto na empresa se ela não tiver os processos propriamente implementados e que posteriormente sejam protegidos por uma tecnologia justamente para garantir essas passagens de bastão. Qual que é a leitura da Natilly e sua como líder
desse passo a passo do processo. No momento que vocês estão, qual que é um próximo passo e aonde vocês vislumbram chegar com essa... Bom, hoje os processos eles existem na Chile, mas eles também estão muito linkados às pessoas. Então, ao talento. Então, se alguma determinada pessoa sai, a gente pode perder aquele processo. Então, começamos a mapear eles para entender, peraí, quando que passa, qual que é o lead time das coisas. Então, a gente está nesse processo até de entendimento. Não vou nem falar, nossa, já estamos no processo de implantação. Não, estamos de entendimento mesmo. Antes de começar, a gente estava comentando como que é a gestão. É aquele famoso Excel com várias abas, várias planilhas, uma linkando com a outra. Eu lembro até que a gente estava na pandemia, trabalhando home office lá na Chile, e nosso controle de compras, ele é um Excel. Então, sempre tinha mensagem no WhatsApp. Quem tá com o controle aberto, pode fechar para eu editar? Aquela coisa assim, que é sempre uma pessoa fazendo aquela atividade. Então, a gente até brinca até hoje, tipo, quem tá com o controle aberto, virou uma piadinha nossa, virou figurinha, porque tá ainda numa fase de entendimento, cara. E falando de Chile, hoje a gente lança 80 produtos por semana. A nossa metodologia são 80 e 50 coleções semanais. A gente só não tem coleção 2 semanas, que são as 2 primeiras do ano. Então, é uma gestão muito na ponta do lápis. E aí, o que você estava falando, a gente chega num lugar bom? Chega. Temos 25% do mercado na América Latina de óculos. Chegamos sim, né? Somos a primeira. Mas hoje a gente está na fase que precisamos ir para o próximo passo. Próximo estágio, assim, sensacional. Mas eu considero, né, doutor, até uma das coisas que a gente conversa bastante com os nossos clientes e conversamos internamente. Essa é a parte mais delicada e mais difícil, que é, primeiro, você aceitar que realmente precisa evoluir. Então, porra, é sensacional saber que seja... Porque dali depois para botar a tecnologia é a parte mais fácil. E aí o Mold, quando nasceu, a gente acreditava no contrário. A gente falou, não, bota a tecnologia que resolve a vida. Cara, se você não tiver as regras claras, a tecnologia vai ser só mais um processo a te atrapalhar, a ter mais redundância. Então, sensacional. E aí fica o parênteses aqui do porquê que a abertura é inovação e tecnologia no mercado da moda, e não ao contrário. Você já convenceu já. Eu falei em off, agora eu preciso falar ao vivo, porque ele sempre me corrige. Eu abro o programa, ele, errou de novo a abertura. É porque assim, ele sempre erra o nome do convidado. Então ele fica muito feliz quando ele vê alguém, na área de Diniz, ufa, porque... Tá fácil. Se tiver um negocinho a mais, ele já erra. Não, agora já tá no processo ali. Se tiver um nome difícil, nem convida. Né? Mais simples. Mas eu queria puxar um detalhe da fala dela, que não é só sobre a Chile, mas a gente vê isso muito no mercado, né? Que é você ficar refém do talento. Então você consegue trazer um bom profissional, muito talentoso, que gera um baita resultado, só que ele tem o processo na mão dele. Então, quando ele sai, ele leva aquele legado, ele não deixa para a empresa, justamente porque não tem esse processo, né? E é uma das dores que a gente vê muito, né, nos clientes, no pessoal que a gente conversa, porque tinha que ser o contrário, né? O processo tinha que estar na empresa, a pessoa contribui com ele, e quando ela sai, tá tudo certo. Ela levou a experiência, mas não levou o processo, né? E também não podemos esquecer, né? A gente sempre bate muito nessa tecla. No final do dia, né? Não adianta você também ter um processo lindo, incrível, impecável, digitalizado, com previsão, com mas se o produto não for impecável, se a marca não tiver apelo. E até conectando com isso, eu consumo bastante vídeo do Caíta, é uma das nossas referências, e recentemente eu ouvi um vídeo que ele fala sobre a cadeia saber o papel que cada um tem nela. Isso parece que é algo bem maduro que vocês têm, né? Ele fala muito sobre a questão de, eu já fui franqueado da minha própria franqueadora e hoje está muito claro que eu tenho franquias e nós somos um birô de marketing e desenvolvimento de produto. Como que é isso no dia a dia? É exatamente isso. O nosso foco dentro da Chili Beans, falando aí do escritório, nós somos a franqueadora, mas nós somos produto, design. Então, assim, são as áreas que o Caíto mais atua. Produto, design e marketing, que ele fica realmente full time. Não que ele não olhe para as outras, mas essas são os queridinhos dele. Até porque
Nós não somos indústria, nós não fabricamos, nós não temos nenhuma fábrica. Temos parceiros, que alguns possuem praticamente toda uma produção pra gente. São aí 2,5 milhões só de óculos por ano. Então, são parceiros fixos que nós temos. Nós não somos lojistas, nós temos os nossos franqueados, que são nossos sócios, e eles estão ali na operação, e dentro do escritório a gente tem que linkar isso, né? O nosso parceiro fornecedor, o desejo do nosso lojista e trazer isso no melhor timing, cor, fitting, de tudo. Então, essa é a principal função. E é bom essa separação, porque quando a gente tenta, não é o caso da Tilly, mas às vezes se aventurar, não, vou montar a minha fábrica. Pera, mas você tem a expertise de compra de matéria-prima? Você tem o gerenciamento de uma cadeia de produção? Uma pessoa específica para manusear aquela máquina e tudo mais? Não. Você vai para a loja. Você vai estar full time na sua loja? Você vai estar ali presente, treinando o gerente, capacitando o vendedor? Também não. Então, quando você tenta linkar muitas atribuições, algum prato cai, né? Vira um pato. Exatamente. E estamos só nós três aqui, batendo papo e conversando. Conta pra gente, como é que é trabalhar com o Caíto? Cara, ele é exatamente o que vocês veem em podcast. Ele é realmente, ele não para. Quinta-feira de manhã. Meu diretor me manda uma mensagem: quem pode ir para Brasília sexta vai ter visita em loja. A gente chama visita na Tilly de turnê. Porque um dos pilares da Tilly é música. Então, tudo também permeia dentro desses pilares. E aí, era 11 da manhã, estava embarcando para ir para Brasília, visitar 6 lojas. Depois o Caíto tinha uma palestra, a gente ficou lá com ele na palestra e voltou. Então, ele realmente está sempre presente, ele realmente participa. Desde isso, de ir para o ponto de venda, porque no ponto de venda que a gente capta informações que o Excel não mostra. O Excel tá ali, tá vendendo super bem. No ponto de venda tem aquela informação que o Excel não aceitou ainda, não interpretou. Então, ele tá muito presente nisso, ele tá muito presente na escolha de modelagem, na escolha do calendário. Nosso calendário tem muitos temas, esses temas podem ser collabs ou atributos pra gente. Então, ele tá sempre muito presente nisso. De provar todos os óculos, real, assim, a gente vai, porque é diferente do vestuário, você tem amostras, você aplica sua estampa, aplica seu logo, sua identidade. No óculos, a gente precisa provar, não tem como escolher então vem um planejamento, quantos aviadores, quantos óculos quadrados masculinos, e ele realmente prova todos os óculos, e está quando a gente está provando todos os óculos, então ele participa muito. E eu acho que mais que participar, ele traz muito o time de loja, porque ainda depois de tudo isso, vem um time para o escritório para ver a estratégia daqueles próximos 2 meses, a gente faz isso bimestral. E trazer pontos que a gente não está enxergando, porque a gente não está lá na ponta. Então, ele tem essa coisa muito presente e muito dinâmica. Assim, tive uma ideia. Quanto tempo para implantar, Caíto? 1 ano? Não, 1 ano não. 1 ano não, 6 meses, 3 meses, a gente corre e implanta. Algumas a gente vê que dá certo, outras não, mas a gente só sabe com esses pilotos, né? A gente só sabe colocando no ponto de venda. Isso me lembrou você, quando você trabalhava como representante, que também experimentava os bojos. Eu trabalhei como representante comercial há muitos anos, eu vendia bojo de sutiã. Então, às vezes, ia ter, né, feira e tal. Eu percebi que eu era vendedor no dia que eu tava, cara, eu tô provando bojo aqui. Provando produto. Carreira. É isso. Cara, é bem interessante a sua jornada. À medida que você estava respondendo, eu estava fazendo uma linha do tempo para trás, relembrando o que você comentou, né? Então, você trabalhou com vestuário online. Pô, a Privalha faz parte da história de disrupção do mercado digital, assim, né, no Brasil. Você trabalhou com mochila, numa marca que passou por tudo, né? A gente ouviu, não sabe se é verdade, chegou a passar quase por RJ e cresceu e se organizou e aí, enfim, mas, pô, baita referência em malas, mochilas, de forma geral. Foi trabalhar com componentes elétricos, né? Ou pelo menos do grupo da Schneider, e agora na Tilly Beans. Se você fosse destacar o que você trouxe, por exemplo, você falou da empresa da Schneider, que você trouxe a questão do processo muito intrínseco ali
como mais uma ferramenta na sua mochila, para sua carreira. Se você olhar para trás e para o seu momento atual, o que cada uma dessas experiências te trouxe e te formou? Eu acho que antes de cada uma delas, o que é experiência com o produto? Cara, o produto, ele precisa ter uma razão para existir. E se ele não tem, o gestor de produto precisa inventar essa função para ele. Não inventar no sentido pejorativo, mas você precisa criar aquele desejo. Então, em todas essas, quando você vê a Privalia, era um desejo de talvez alguma marca com desconto, porque era muito voltado a isso, ao desconto a Privalia. Mochila, aquilo de, ela tem que sair de ser um item só para a escola, e eu preciso ter uma categoria para o jovem está saindo, ele está indo passear, ele não está só mais na escola. A própria Schneider, como que a gente traz uma linha, uma empresa que é toda industrial, é muito mais voltada para a indústria, para dentro do varejo, o produto tem que ter uma função. Então lá teve o case até de lâmpadas inteligentes. Qual era o principal problema da lâmpada inteligente para o consumidor? Ele chegava, ele esquecia, porque era tão automático que ele desligava no interruptor. Você desliga a conexão de energia. Então, ela não vai funcionar por aplicativo se não estiver sendo alimentada. Então, foi uma coisa que a gente falou, putz, como que a gente arruma isso no fluxo? Então, o que eu falo, todo produto tem que ter uma função. Na Chile, a gente tem esses dois canais de venda. Então, enquanto um precisa criar moda e criar desejo, então como a gente cria desejo? Ou é trazendo uma Bianca Andrade, a Boca Rosa, que é uma referência em moda e participar da collab, ou até coisas mais simples, por exemplo, a gente faz análise da venda a nível SKU, porque a gente lança muito, então a gente precisa saber o que pode voltar a ser um produto para gôndola, né? E aí a gente começou a identificar que tinham uns 5 atributos, 5 características de produto que quando a gente coloca, ele girava mais rápido que os demais. Então, como que a gente traz isso para a estratégia? Então, hoje esses atributos são totalmente mapeados eles têm hoje uma reposição automática. Então, não pode faltar essas 5 características, porque a gente entendeu que aquilo gera desejo. Vou dar um exemplo, é um óculos com haste em fibra de carbono, ele é mais leve. Se ele é mais leve, a gente percebeu que o homem consome, porque ele é um óculos mais para o masculino, consome ele mais rápido. Então, a gente identificou e colocou ali. Agora, a gente sabe o que aquele cliente precisa. Então, acho que em tudo isso qual o desejo do seu cliente? O que você não está vendo, sabe? Então, o que ele está desejando ou por que ele está consumindo aquilo e como que você traz isso para a estratégia. Porque ele poderia ser um produto que só vende mais rápido, mas a gente não podia não contemplá-lo dentro de uma estratégia de mix mesmo de produto. Então, acho que esse é o principal. Faz todo sentido. Isso soa como música pra vocês ouvirem. Nossa Senhora. Porque a gente fala muito sobre isso, né, Nayara? Porque no final do dia, não é sobre quem é o mais gênio, o mais inteligente que vai tirar da cartola, ou, né, tirar uma carta da manga que vai mudar o resultado. O sucesso e o fracasso deixam rastros, né? E aí, ao mesmo tempo, espetar alguns pontos que você comentou, não é somente sobre ter dados, mas é como extrair informação do que você tem ali. Então, tentando remeter a resposta, no final do dia, produto incrível, com um propósito de existir, portanto, para ele ter um propósito de existir, você precisa conhecer seu consumidor com força, você precisa saber o que ele busca, o que ele espera de você, fortalecer seu posicionamento constantemente e olhar os rastros. Então, se vendeu muito, eu preciso saber os atributos. E se vendeu pouco também, por quê? Será que foi um conjunto de atributos? Será que foi esse conjunto de atributos? E aí tem um outro ponto bem importante que a gente vem olhando com muita força. 1.200 lojas, né, somando as duas redes. Esse produto aqui, ele teve um giro baixo e um ROI mal ou menos. Sobrou ali, tivemos que remarcar. Realmente, será que foi isso? Vamos estratificar por loja, vamos ver por região, vamos ver por características de loja. Será que em lojas que são em shoppings com essas características? Então, tem tantas oportunidades de você detectar esses rastros de fracassos e sucessos que
enfim, soa como música, por isso que ele brincou, porque realmente é o que a gente está perseguindo como negócio. E coincidentemente, as empresas que a gente tem como cliente, bem como aquelas que a gente interage, que estão se dando melhor, que estão crescendo, estão fazendo o back to the basics, é o que a gente vem batendo cada vez mais na tecla. Antes de falar de Rocket Science, vocês chegaram em 1.200 lojas sem Rocket Science. Tendo muito claro o modelo de negócio, quem vocês atendem, como atendem, qual é o perfil de produto e com o processo aderente à realidade de vocês, né? Então, no final do dia, não adianta pegar um processo que você leu lá no Google ou que alguém muito esperto chegou de alguma empresa, um engenheiro e tudo mais, e implementar. Não. Dentro das características do seu negócio, qual é o processo necessário para extrair o maior valor disso daqui, né? Não, isso é bem interessante. Lá, quando eu entrei, eu descobri que eles têm um processo na Chile. Eu falei, sério? E hoje eu amo. Que a gente chama de melhores e piores. Nós colocamos realmente todos os produtos com as suas variantes na mesa. Entender por produto o que vendeu ou não. Porque, de novo, a gente precisa provar. Aí quando coloca aquele óculos, entendi. Ele não tá com caimento tão bom no rosto, ele tá apertando, ele tá... São informações que só a base numérica não me daria. E aí a gente abre aquilo, qual região tá desempenhando mais o feminino, o masculino, e traz para a estratégia, que eu acho que o mais difícil hoje é pegar essas informações, que informações nós temos. Acho que hoje, dificilmente uma empresa não tem informação sobre o que vende, o que não vende, sua base de cliente. Esse já é o básico para estar no mercado. Então, informação a gente tem. O que a gente faz com a informação que temos, né? O que a gente está trazendo para o dia a dia dessas informações. Então, esse é o maior desafio e esse é o mais legal de fazer, né? Sensacional. Cara, eu acredito muito nisso, que a tecnologia vem para nos servir e não ao contrário. Hoje, falando de IA, muita gente se sente refém disso. E não é, cara, a tecnologia tem que estar aqui para fazer o serviço robótico mesmo, né? O serviço repetitivo. Que é justamente para dar tempo para o subjetivo, coisa que a máquina não vai fazer, que é, cara, experimentar um óculos, sentir o caimento dele ali, visitar a loja, entender o momento que o lojista está passando, cara, isso é incrível. Então, realmente, a gente precisa colocar a tecnologia para fazer aquilo que, cara, vai tomar tempo e nem é o importante no final das contas, né? É o meio e não o fim, né? É o meio e não o fim. Quando você entrou na Era, quantas lojas vocês tinham? De ótica, mas a vermelha tá mais ou menos no mesmo número, deve ter aberto mais umas 30, então umas 950. De ótica eram 150 e a gente chegou a 350 já esse ano. E eu fico imaginando, e aí perguntando, assim, tentando me colocar na pele de vocês, que não deve ser um desafio fácil, né? Vocês têm todo um contexto interno de lançar coleção toda semana, cada produto com uma história, com um propósito de ser. Como é que vocês fazem para garantir que essa informação chegue no vendedor que tem a missão de encantar o cliente, de contar a história por trás daquele óculos? Qual que é o que vocês fazem? Como é que é essa mágica? A Chile tem uma plataforma, chama Unichile. Então, eu não lembro o nome dessa plataforma, mas é realmente uma universidade Chili Beans. Então, tem curso desde o básico, desde o que é uma lente polarizada, a cursos para cada coleção. Agora a gente está no ar com a coleção com uma parceria com a Reebok. E essa coleção tem, por exemplo, lente fotocromática, que é uma lente que muda de categoria conforme você sai. Então, eu tô na bike, tô pedalando, entrei num túnel. Não tá sol, a lente fica mais clara. Saí pro sol, a lente escurece. Então, como que a gente faz para levar isso pro vendedor? Porque ali na ponta, o cliente vai ver um óculos com uma lente mais clara e vai falar, esse óculos não é escuro. Então, tem essa plataforma, tem um departamento dentro da Chile para gravar conteúdo semanal, treinamentos para levar. E tem uma coisa muito bacana na Chile, é o engajamento do time de vendas. Eles são realmente engajados. A gente tem um evento anual que é a Superdose, que esse ano acontece no navio. Então, esse ano foi em abril. Vão os principais gerentes, os principais vendedores para a gente apresentar as coleções do ano. Você chega com uma coleção nova, eles gritam, eles estão alucinados, eles vestem a camisa. Que legal. Cada região tem o seu hino, então eles chegam já cantando o hino da região. Vários com tatuagem de pimenta, não é só uma pimenta, é o logo mesmo da Chile. Que legal. Então é um time muito engajado de vendas, isso ajuda também. Então nós temos vários
influenciadores internos nas lojas, os supervisores que levam essa informação. E tentar identificar o máximo produto, né? Porque ainda na hora, se for totalmente autoatendimento, o cliente precisa entender isso. Então, existem tags mostrando a tecnologia, mostrando o que é aquele óculos, para que serve. Então, são esses dois caminhos. Que sensacional. Cultura na veia, né? Cultura na veia. E é o maior desafio, né, cara, de crescer. Nayara, agora desplugando um pouco da Chile, a tua visão de mundo, você olha para a sua jornada e tudo que vem acontecendo desde a pandemia, agora com IAs, para onde que a gente está indo? Cara, eu vejo a gente indo cada vez mais para ferramentas, mas eu também vejo uma dificuldade da implantação delas. Não adianta, a gente pode ter a principal ferramenta, mas se não muda a cultura, aquela ferramenta fica no canto, aí vai ter um Excel anexo, você vai usar a ferramenta para exportar a informação. Né? Então, eu acho que o maior desafio hoje é cultural. E como implantar, não tenho a resposta. Não tenho, assim, como que a gente implanta essa cultura de dados no mercado? Eu acho que isso em geral. Então, de todas as empresas que eu passei, embora algumas com mais processo, outras com menos, sempre tinha aquele controle paralelo no desktop, na mesa, né? Então, como que implantar isso? Eu vejo que o principal desafio é esse. E até, né, doutor, uma coisa que a gente fala muito, eu acho que eu já atuei em alguns mercados, né? Eu atuei no mercado fitness, transporte, seguro, enfim. O nosso mercado é o que tem a fala mais cravada de sempre funcionou assim, sempre foi assim, sempre vai funcionar. Como assim? Eu tô aqui há 50 anos, sempre fiz assim, como é que... Mas olhando sobre um olhar do consumidor mesmo, né? Que parece que ele vem mudando a cada vez mais rápido, cada vez mais exigente, cada vez com mais canais diferentes para ele achar o que ele está buscando. A gente ouve que o consumidor cada vez tem menos apego à marca, mais ao produto, ao propósito. Para onde você acha que o consumidor está indo? Assim? Qual que é o desafio que as marcas têm para se adaptar a esse novo consumidor? Cara, eu acho que a agilidade, o consumidor não quer mais esperar. Eu acho que é que todo mundo já se viu no iFood, escolhendo um jantar de sábado. Nossa, 1 hora. Você já fala, não, vou pedir próximo. Então, assim, tem que ser ágil, tem que achar essa agilidade, essa velocidade que ele precisa e tem que colocar experiência. Então, falar, você acredita que os shoppings vão deixar de existir? Não. Eu acredito que o mercado físico vai continuar existindo tão forte quanto o digital, se ele soubesse adaptar e ser uma experiência. Então, sim, fidelizar a marca é fidelizar a experiência que a marca proporciona. Então, se sua loja não necessariamente precisa ser instagramável, mas ela tem que te levar para algum patamar, ela tem que te gerar alguma sensação. Então, as marcas que se adaptarem, colocarem, implantarem isso, que tem vários nomes, né? Phygital, Omnichannel. Bem, mas se a marca conseguir colocar essa experiência dentro do mercado físico, na agilidade que o cliente espera, então, fui numa loja, não tem, mas tem aqui, buscar onde está esse produto, e esse produto, então, chega na tua casa. Esse é o que eu vejo como futuro, como as marcas vão fidelizar nessa experiência. Cara, isso é muito louco. Essa semana eu tava conversando com a minha esposa exatamente sobre isso, né? Ela tá trabalhando muito com o negócio de empreendedorismo feminino, dando palestras e tal, eu tava montando lá. E a gente falou sobre 3 casos bem simples mesmo, que é o Spotify, que as pessoas, cara, elas querem a música pra agora, não querem mais esperar a propaganda do rádio, ou quando vai tocar aquela música, ou não quer comprar um CD com 16 músicas pra ouvir uma só. Então você vai aqui no Spotify, é agilidade. Mas isso não matou o show ao vivo. A galera continua indo ver show ao vivo. Mesma coisa a Netflix e os outros streamings, né? Eu quero agora, quero assistir essa série maratonal, quero assistir esse filme. Isso também não matou o lançamento no cinema. Então as pessoas, elas querem essa agilidade, mas querem ao mesmo tempo a experiência. E um outro ponto muito importante que você trouxe ali no começo, que é a relação do... Caraca, fugiu agora, mano. Puta merda, agora eu sei como é que o João se sente. Eu que sou campeão de dar tela azul, sabe? Pã. Porque acabou misturando as ideias. Você trouxe um conceito muito bacana
Puta merda, perdi o ralinho de raciocínio. Que merda. Já estraguei o corte, Danilo. Foi mal. Puta merda. Tá vendo? Na hora de brilhar. Já era. Eu te perguntei ali anteriormente sobre a questão de moda e tal, e óculos, ele é moda, ele compõe, mas vocês têm uma característica que eu achei bem curiosa, que normalmente quando você vai olhar a tendência, você olha, sei lá, passarela, o que estão clicando mais no TikTok, o que estão buscando mais no Instagram, e vocês têm uma pauta muito para festivais, né? O que a galera tá usando no festival. Explica um pouco disso, assim, da onde vem, o porquê, por que festival, qual que é o gatilho aí? A Chile tem pilares, que a gente chama lá, então, todos os... Primeiro a gente até fala, a gente não vende óculos, a gente vende história, então, e tudo permeia dentro desses pilares, que são música, então vem muito essa participação de festival, tá presente no Rock in Rio, no The Town aqui em São Paulo, o geek, que se tornou um pilar uns 5 anos atrás. Então, as coleções que a gente chama de Harry Potter, Star Wars, a gente teve One Piece, agora tá no ar Senhor dos Anéis. Então, música, moda é o outro pilar, geek, e agora a gente tem o pilar esporte, esse que a gente colocou agora. Então, tudo é permeado dentro disso. Então, o festival, tá porque é um pilar nosso. Legal. Então, a gente precisa estar presente. E lá no festival, é o maior desfile ao céu aberto de moda. Então, as pessoas se montam para festival, elas colocam toda a sua expressão. Por isso, para a gente é sempre tão importante a presença nesses festivais, como marca, posicionamento de marca, mas também nesses festivais como pesquisa. Então, o que eles estão usando? Eles ficam com óculos com lente mais clara, porque para ficar até a noite. Ou a gente viu nos últimos uma tendência muito forte de usar óculos que é para prática de esporte para o festival. Então, como que a gente traz isso para as nossas coleções? Então, a gente entende que o festival, ele é o nosso desfile a céu aberto. É onde a gente suga dessas informações, porque as pessoas vão realmente... A gente chama de montação, né? As pessoas vão para lacrar, vão com vão com o melhor look. Então, pra gente é fonte de inspiração, é fonte de pesquisa. Me deu uma dor no coração essa resposta dela, porque me lembrou uma coisa. Eu fui no The Town e eu percebi como que eu tô velho, bicho. Nossa senhora. Você foi? Não fui, eu tô tomando coragem para comprar pro João Rock, porque eu já penso, nossa, ficar o dia inteiro em pé, eu já não tô com coluna para isso. Cara, e eu tava ainda na época usando o relógio que conta passos. Na hora de ir embora, que você já tá exausto, a gente teve que andar uns 8 quilômetros para conseguir achar táxi. E a gente andava, tava eu, a Ju, o Saulo, que é nosso sócio aqui, e a Bela, a esposa do Saulo. E andava. Cara, tá na metade do caminho. Mas baita festival, cara. Essa de sair pro rolê e já falar assim, será que vai ter lugar pra sentar? Entrega muita idade, né, cara? Nossa, sempre. No último que eu fui, foi o João Rock também, a gente levou um puff inflável pra poder ficar sentado. Que eu falei, eu preciso ficar sentada. O que é o João Rock? Desculpa a ignorância. Ele é um festival... só bandas nacionais, músicos nacionais, que acontece em Ribeirão Preto. E aí, ano retrasado, foi o último show do Erasmo, e eu chorava, porque eu sou apaixonada pelo Erasmo. Que legal. Aí, esse ano vai ter Pitty, Emicida, tem um line-up super legal, Marina Lima, e é só artista nacional. Que legal. É muito legal. É muito legal. Eu também não conhecia. Que vergonha, você não tem vergonha. Vale muito a pena, viu? Vale muito. Só é em Ribeirão Preto, então já tem essa distância. Ah, mas logo ali. É mais rápido do que voltar do The Town pro táxi. Ou atravessar a cidade aqui, né? Uhum. O interior tá ficando mais rápido do que andar em São Paulo. Lembrei, cara, ela tava falando da cultura de dados, né? Como isso era complicado. E eu acho que o ChatGPT, minha visão é de que ele vai ajudar muito. Porque você pergunta e já quer a agilidade da resposta pronta. Só que se você não tiver o dado do outro lado, você não tem a resposta. Então é muito legal quando a gente vai treinar IA para alguma empresa, que você pergunta a informação e não tem. Tá com erro aqui, tá trazendo a informação errada. Não, mas é que não tem o banco de dados pronto. Então, como que eu quero saber o meu histórico de vendas se antes eu não tinha nada anotado sobre isso, né?
ou os atributos de produto, sendo que ele foi cadastrado errado. Então, acho que essa cultura vai ser muito apelando para essa agilidade, né? Quero a informação, só que para ter uma informação eu preciso ter um dado do outro lado. Exatamente. No final do dia eu acho que esse é o desafio, né? Todo mundo fica com a história do ovo ou a galinha primeiro, né? Eu quero ter meu chat GPT próprio aqui. Tá, legal, mas olha o nível dos seus dados. Então tá, o que eu faço? Eu conserto de daqui para frente ou sanitizo para trás? E, enfim, sempre vai ser a história do ovo ou da galinha, né? Inclusive, essa é uma pergunta que eu tenho feito até fora aqui do podcast. Qual que é a sua rotina com IAs, assim? Você usa no seu dia a dia? E se sim, para qual finalidade? Eu uso muito para coisas pessoais. Assim, no trabalho é bem pouco, mas... eu estou fazendo uma pós, então eu vou procurar alguma coisa, aí eu dou uma pesquisada, me indica livros sobre essa temática, aí o IA me indica o ChatGPT. Então eu uso muito mais para esses fins, eu ainda não consegui entender meu uso no dia a dia no trabalho. Tipo assim, se você fosse escrever um artigo para a prova, como que seria quase isso? Sabe por que eu tenho feito essa pergunta? Eu tenho um mentor que faz parte do nosso conselho, e ele é um dos caras assim que, mais me ensinou na vida já, ele me acompanha já há bastante tempo, e ele me provocou a fazer uma coisa, que é, João, você quer se tornar mais eficiente? Você vai fazer o seu timesheet todos os dias. Começou a trabalhar às 8? O que você fez das 8 às 9? Fiz um papo com o Delton. Tá, sobre o que vocês conversaram? Cara, acho que foi uns 20 minutos falando de vendas, 20 minutos organizando. Tá, então anota isso lá no seu timesheet. Fui fazendo. E aí eu comecei a ver a quantidade de horas que eu dedico para coisas que eu deveria estar fazendo, mas que eu poderia estar fazendo de forma mais ágil. Então assim, eu só fiz um parênteses aqui, mas só dando um passinho atrás. Eu uso muito na minha vida pessoal, já vou comentar sobre isso, mas eu tenho começado a usar para finalidades de como otimizar aquilo que eu gasto muita energia. E é muito engraçado que eu tenho, assim, me visto em situações discutindo com o ChatGPT. Porque para algumas coisas ele é muito ninja, para outras ele é muito estagiário. Então tem que tomar muito cuidado quando você usa o ChatGPT, quando você fala assim, eu tenho aqui uma planilha e eu quero saber, sei lá, cara, se eu vender tanto com esse meu ciclo de venda aqui, com essa velocidade, com esse giro, com quanto que eu preciso remeter de estoque, quanto que eu preciso antecipar, ele se perde, ele se embanana inteiro. Então tem coisas que ele só vai te atrapalhar. Mas para o dia a dia no trabalho, exemplo pragmático, eu estava investindo muito tempo desenhando fluxo das coisas. Eu estou cada vez mais usando para falar, cara, eu tenho um desafio, que eu tenho uma área que faz assim, outra área que faz assado, eu gostaria que essa daqui recebesse a informação desse jeito e devolvesse para aquela daquele outro jeito, eu queria que isso acontecesse em X tempo. Ele vai e me cospe um fluxo, eu começo a partir daquilo. Então eu tenho usado para otimizar muito mais e nisso eu tenho que me fortalecer no sentido de saber o que eu quero, o que eu espero e em quanto tempo. Aí ele começa a fazer sentido. E fora isso, eu tenho usado muito para exemplo. Agora eu já tenho os templates, mas sei lá, eu vou fazer um one-on-one com você. Eu sei exatamente tudo que eu preciso conversar com você, mas qual que é a estrutura ideal para eu conduzir uma conversa, para eu ter outputs e gerenciar os to-dos para na nossa própria... Então eu tenho usado para coisas que, não é minha especialidade saber qual que é a estrutura ideal de one-on-one, sabe? E às vezes você ficaria horas montando isso e vem pronto. Exatamente. Vem com a informação que você colocou, mas vem num layout pronto. Exatamente. E aí no final do dia, você vai adaptar para a tua realidade, né? No meu dia a dia eu uso para as coisas mais idiotas que vocês imaginarem. Então, do tipo assim, eu faço compra todo domingo no mercado e a lista é um pouco do que eu vejo que está faltando com o que minha esposa manda e com o que a Rita e a tia Lê apontam ali que está faltando. Só que vem um punhado de coisas desse tamanho. Cara, mas eu quero andar numa linha reta no mercado. Jogo lá no ChatGPT, organiza já por sessão. Cara, olha o nível que eu cheguei de bitolado no ChatGPT. Eu tirei foto do mercado de todas as placas. São 27 fileiras. Eu tirei foto das 27 e aí eu criei uma thread no ChatGPT só de mercado. Então eu coloco lá, dado esse contexto, organiza a lista por ordem de... Foi numa linha reta. Maravilhoso. Então, cara, tem muita coisa
do dia a dia, que às vezes a gente perde tempo e não percebe. E a partir desse time sheet eu comecei a perceber coisa que eu... Daqui a pouco ele vai colocar lá, me informe os corredores que estão com promoção. Tá uma boa ideia, Uma um boa. próximo passo. Né, já vamos hackear o preço. Uma coisa legal que eu tenho começado a fazer, fiz algumas vezes e deu bom e eu tô me viciando nisso. Tem aquelas reuniões mais extensas, reuniões mais curtas e tal, mas que no final daquela reunião, poderia ter sido um e-mail ou um WhatsApp, você não tem os combinados, os próximos passos e a pauta do que foi discutido. Eu tenho feito isso de grava a reunião, sobe essa reunião para pegar a transcrição, e aí quando você sobe, é o que eu falei, né? Você tem que ter o dado para você fazer a pergunta em cima. E aí você fala, ó, com base nessa transcrição aqui, organize para mim tudo que foi discutido, os principais temas. Com base nesses temas, quais são os próximos passos? E aí ele começa a dar uma lista, um processinho, que você sai do outro lado e aí manda, ó, para formalizar a nossa reunião, tá aqui todos os passos. Sensacional. E é uma coisa Muito que legal. você passaria horas também ali, pelo menos alguns bons minutos, transcrevendo, lembrando, marcando quem era o quê, né? Exato. E fora que assim, é aquilo que eu disse, né? Faz a coisa repetitiva para te dar tempo. Então você fica de corpo presente na reunião, realmente participando ativamente, sem se preocupar com a anotação, porque lá no final você pega tudo isso. Não quer falar a frase da Tiara pra não passar vergonha de novo? Não. Seria incrível você falar ela mais uma vez. Tem uma amiga nossa que foi uma convidada, que ela falou uma frase que foi muito boa. E eu já usei umas 18 vezes, só que as 18 vezes que eu usei cada hora de um jeito diferente. Até hoje eu não acertei a frase. Você podia tatuar no braço, vai ajudar a fechar. Então, uma máquina... Que ela fala sobre, né, será que as pessoas vão perder o emprego para as IAs? E aí ela fala, eu acho que é isso, que mais poderoso do que a IA são pessoas dotadas das IAs, né? É isso? Temos mais uma nova versão. Eu vou ter que assistir de novo o episódio para Eu acertar. vou voltar todos os episódios, pegar todas as frases que ele falou. Já dá um livro. Compilado, assim. Versões. Mas a tecnologia, ela não vai funcionar se não tiver pessoas capazes de gerir essas tecnologias. A gente comentou isso, né? Gestão de dados, tudo mais. Mas qual que é a importância daquela tecnologia se a gente não está usando ainda o básico? Se a gente ainda não está no dia a dia, não está trocando ideia? Vai vir uma coisa pronta. Se você só usar a tecnologia, todo mundo vai fazer o óculos igual, dando esse exemplo. Exato. Não, como que agora você vai pegar o seu tempo? Deixa a tecnologia ali vir com o script, você vai complementar com o que as pessoas estão falando, com o que as pessoas estão usando, com o que as pessoas estão realmente sentindo. Faz todo sentido. Eu tenho usado outro, eu adoro exemplo idiota, porque fica fácil de marcar na cabeça, né? É como se, cara, a tecnologia é a árvore de Natal, mas no final do dia, cada marca acaba embelezando a árvore com seu DNA, né? Uhum. Então, eu acho que esse é um ponto que é importante cravar e ficar claro, que a tecnologia é meio, não é fim, ponto. E nisso você tem razão. O exemplo foi bem idiota. Eu avisei. O que te inspira, assim? Você olha para o mercado de moda, você olha para marcas, até de outros nichos, não especificamente de óculos. O que chama a sua atenção? O que você olha e fala, olha que foda, que diferente, que DNA... Autenticidade, aí parece uma resposta pronta, né? Mas o que é autenticidade? É quando você vê realmente que uma marca respeita aquele DNA de diversas formas. Eu vou dizer, uma marca que não tem a ver com o segmento de acessórios. A Ball, que nasceu ali no Bom Retiro. Cara, você vê o streetwear nela, você entende a marca. Você olha de longe, você sabe que são deles. A Vans, sou apaixonada por Vans. De longe, você sabe que é um Vans. De longe, você sabe que é uma loja da Vans. Porque tem uma coisa que permeia em todo. Então, o vendedor, você olha e fala, é o vendedor da Vans. Ela é toda... tem uma energia própria. Isso me inspira. Eu falo, nossa, marcas que têm energia própria. E é foda você falar isso. A Ball é nosso cliente há muitos anos, né? Eles fazem parte do grupo Arco, que agora virou o grupo Asas, mas nós os conhecemos no momento que foi feito o deal ali entre reserva e etc. E o que você está falando é o retrato desde os founders até o dia a dia deles. Tanto é que até hoje a Ju, que é uma das nossas fundadoras, é ela que atende pessoalmente, porque é a good vibe, assim. Uhum. São fodas, são excelente referência. Diferenciados.
Deixa eu dar uma guinada no assunto, a gente veio de muita coisa técnica. Queria te ouvir sobre a nossa biblioteca digital. Então a gente tem um quadro aqui, já se prepara também que você vai responder, onde você traz assim, uma colaboração pra gente de um livro, um podcast, uma série, enfim, um filme, daquilo que você gosta e o porquê. Olha, eu assisti faz uns 3 finais de semana, é na Prime. Um pouquinho mais próximo. Há uns 3 finais de semana na Prime, é A Terapia, por Sebastian, aí eu esqueci o sobrenome, mas é uma série muito interessante, sem dar spoiler, tá? É porque a primeira cena, a filha de um casal desaparece. E eles saem procurando, então são os episódios passando por isso, mas retratando um processo de terapia. Então, retratando aquelas coisas que você esconde da memória, aquelas outras que vêm à tona, os sentimentos. Então, é uma série que são 6 episódios, assim. Eu lembro que eu comecei no sábado, terminei no domingo, mas é porque eu emendei o sábado com o domingo. E é bem interessante essa série, eu gostei bastante. A Terapia. A Terapia, na Amazon Prime. Legal. Aliás, a Amazon Prime tá, cara, cada vez mais coisa legal. É até difícil acompanhar tudo, né? Porque vem uma da Prime, vem uma da Apple e tal. Cada uma tem uma série assim que é matadora, né? Não, e é foda isso, porque antes ficava só dependente do Netflix, né? Eu acho que deu uma boa pulverizada, assim, na qualidade. Tá disfarçando pra não responder. Eu nem sei mais o que responder. Você não assistiu nada essa semana? Não ouviu nenhum podcast interessante? Assim, podcast e série, é minha... Sim, mas Só quem acredita quando eu falo isso é minha esposa, porque me xinga todo dia. Cara, você já tá ouvindo essas merda aí logo cedo? Porque eu acordo às 4h30 todo dia, vou pro CrossFit ouvindo algum podcast, ouvindo alguma série, volto do CrossFit ouvindo ou vendo, levo as crianças na escola, na volta vendo e assistindo, quando eu vou... Enfim, o tempo inteiro, quando eu tenho 20, 30 minutinhos, eu consumo algum podcast, alguma... E foi só coisa bem banal esses últimos tempos, cara. Como tem sido todos os últimos 10 anos. Cara, mais uma vez, assim, né, eu consumi bastante podcast da Stella, que quem gosta de negócios, quem gosta do mundo de investimento, mundo de startup, eu recomendo fortemente. É com o Edson Rigonati e o sócio dele, esqueci o nome dele, já vou lembrar. Mas não é esse tipo de tema que me marca, que me faz refletir. A gente fez o Mix Up esses dias, né? O Mix Up, Nayara, é a nossa reunião que a turma costuma chamar de All Hands, que junta toda a empresa e tal. E para mim é muito marcante quando a gente faz presencial, é um primeiro ponto. E o segundo ponto que foi comemoração de 4 anos da empresa. E eu abri o coração para eles falando que, porra, eu gostava muito mais do João de antes da pandemia. Porque eu era muito mais festeiro, cara, qualquer coisa, não, então vamos juntar ali 10 pessoas, comprar umas carninhas, fazer um churrasco, eu sempre fui esse cara. E pós-pandemia eu perdi um pouco disso, eu tenho um pouco de preguiça de comemorar as coisas. Pouco não, bastante, né? E recentemente eu assisti uma série que eu vou falar o nome, todo mundo, cara, mas o que tem a ver isso que ele tá falando? Que é o The Blacklist, do Raymond Reddington, vocês já assistiram? Já, lembrei. Cara, é uma série que o cara é um criminoso, é o maior criminoso da história, só que a conexão disso, que eu assisti bem no momento onde ia ser pré-Mix Up, e no final do dia, eu vou ter que dar spoiler, desculpa, o cara, ele morre no final, paciência, e quando ele morre as pessoas contam sobre ele, não é que eles ignoram quão criminoso ele foi, mas ele fala, cara, repara que na trajetória dele, todo mundo que passou pela vida dele, ele cuidou das pessoas como se fosse a última vez que ele as veria, assim. Então, me marcou muito o nível de cuidado, zelo, atenção. Me marcou muito essa série por causa disso. Foi bem no momento pré-Mix Up ali. Por isso você chegou emocionado. Foi. Eu bati o recorde nesse Mix Up. Eu me emocionei com menos de 2 minutos de evento. Foi mesmo, pegou. Assim, já começou a desabar. É isso, Delton Silva. Não, mas isso é muito legal, porque assim, das ideias do podcast é a gente bater papo, conversar e conhecer o profissional por trás do cargo, as pessoas por trás da marca, né? E
Cara, isso passa pela série, a terapia, pelo livro, pelo filme, pela rotina do dia a dia, né? Por isso que a gente acaba perguntando isso aí. Então, a terapia é a sua indicação, tem mais alguma? Não lembro. Eu tenho uma mania de assistir aquelas séries que o episódio acaba no primeiro, sabe? Tipo, acaba o mesmo episódio, Sim. tipo Law and Order e tudo mais. Ah, mas tem uma assim, The Hunters, também da Amazon Prime, que passa após a Segunda Guerra Mundial, e eles são judeus caçadores de nazistas. E aí vai permeando por tudo, aí mostra um pouco da história, mostra um pouco de como foi o local. Isso é uma série bem legal também, com um pouco de humor, por incrível que pareça. Então ela é bem legal. The Hunters, bom saber. Eu sempre Com Al Pacino até entre os atores, é bem legal. Eu sempre tenho 2 séries que eu assisto. Uma com a minha esposa, só que assim, eu dou play, dá 10 minutos, ela dorme, então a gente leva uma semana pra ver um episódio, e aí uma em paralelo pra eu ver sozinho. É igual em toda casa. É isso. Muito bom, Delton Silva. Porque lá em casa é a mesma coisa. Deu play, assim, daqui a pouco. Ué, pô, deixa eu trocar aqui. Eu não consigo dormir com TV. Eu não consigo. Enquanto tiver a TV, eu não durmo. Eu preciso tanto que meu marido vai assistir coisa no quarto. Não, assiste na sala que eu quero dormir. Eu não consigo dormir com TV. Eu sou o contrário, cara. Nossa, eu durmo várias vezes TV também. pra mim é um cafuné. Sábado agora, minha esposa foi dormir no hospital com o tio, e ficamos eu e meus filhos. Aí já é piada, né? Chegou no domingo já, e aí, assistiram quantos filmes ontem? Só que a resposta sempre é, não, o papai não assistiu nenhum, quem assistiu fomos nós. A gente assistiu, ele não. E meus moleques, cara, assim, a gente começou a assistir, era, sei lá, 9 da noite, assistimos um, deu play no segundo, eu apaguei. Eu acordei meia-noite, estavam os dois, assim. Nossa. Vidrado. Última pergunta, parênteses rápido aqui, você falou de investimento, do Rigonati e tal, quando é que a gente vai ter algo sobre investimento aqui, cara? Quando é que você vai trazer? Muito em breve, inclusive é um tema que é muito engraçado, assim, cara. Eu sempre converso muito com executivos do mercado de moda, do mercado em geral, Sandro Costa também, e direto perguntam, cara, mas como é que é esse mundo de investimento em startup? Eu vi que vocês saíram na Exame, e como é que funciona isso? Pô, mas se um dia eu quiser investir numa startup, os caras têm esse desafio. E aí eu me comprometi com algum deles, que muito em breve a gente vai trazer um cara aqui que é especialista no tema, e que não só ele traz contexto e ensina executivos sobre como funciona o mundo dos investimentos em startup, quais são os critérios para escolher uma startup, como é que funciona o dia a dia, tá, então legal, botei dinheiro, e agora, eu posso lá apitar na startup, falar que eu não quero o fundo cinza, eu quero azul, não, como é que funciona o fluxo de governança, então um cara especialista nesse tema, ele não só treina os executivos, como ele seleciona as startups e ele investe junto com os executivos, faz toda a governança das startups, então muito em breve a gente vai trazer esse conteúdo bem legal aí para os nossos queridos executivos. Já pegando o gancho aqui do Caíto, que faz o Shark Tank, a gente pode ter o Lambari Tank. É tipo isso. Nessa proporção. Sensacional. E aí, aproveitando, queria te agradecer, já te pedir as considerações finais para o nosso público, recadinho para a galera, do que você achou, quais são os cenários futuros, enfim. Agradecer vocês pelo convite. O futuro, assim, falando do futuro em produto, se alimentem de dados, se alimentem de informação e tentem trazer essa cultura. Né? Assim, a gente tem uma fase hoje, principalmente acho no mercado de moda, é colocar a cultura da informação, é colocar a cultura da tecnologia. É o primeiro desafio para daqui a alguns anos a gente estar bebendo ainda mais essa fonte. Então, é isso. Sensacional. E abriu o nosso papo aqui, eu posso até dizer, Delton, que me despertou algumas coisas que ela simplifica de um jeito bem interessante. Às vezes a gente usa 70 palavras para explicar um detalhe que você com 2 ou 3 o fez. Vamos falar bastante sobre isso. Conta pra nós. Cara. Não, isso que ela falou agora, cara, porque nós mesmos como empresa, você imagina, tem 4 anos que a gente já mudou o nosso posicionamento várias vezes, mas no final do dia a gente faz a mesma coisa. Uhum. Porque, nós somos um Digital Enabler. Puta nome
é bonito, glamuroso, mas tá, e aí, o que vocês fazem? Então eu gostei dessa definição de cultura de dados e de digitalização que você falou, não foi? Informação e digitalização, então, isso mesmo. Entende? Simples e efetivo. Obrigado, você acabou de mudar agora toda a comunicação do nosso marketing. Chama a galera de marketing de novo. Vamos ter reunião após o episódio aqui, tá, galera? Recados finais para nossa audiência. Bom, agradecer você que ficou até aqui, reforçar a importância de, como a Nayara colocou, você se adaptar à nova realidade, à cultura de dados, à cultura de digitalização, entender que você também não vai ser capaz de fazer isso sozinho para o resto da vida. É muito importante você estar cercado de pessoas que conhecem, que agregam e que vão discutir de igual para igual com você. E entender também, a gente contou rapidamente um pouco do que a YouMold faz. A YouMold é o primeiro e o único PLM efetivo brasileiro que atua no Brasil. É muito importante você saber a importância de um PLM, que é uma solução que vai trazer governança, que vai garantir que os processos que você estabeleceu serão seguidos, que vai dar visibilidade, que vai dar velocidade, que vai integrar a cadeia. E de nada adianta você implementar softwares que vão cobrir uma ou outra área, porque por mais que você digitalize uma ou outra área, elas vão ficar ilhadas. É imprescindível que a cadeia funcione de forma fluida. Então, quando se fala de ciclo de vida do produto, a gente tem que olhar do planejamento ao sellout. Então quer dizer que eu vou resolver tudo de uma vez? Não. Por isso é imprescindível você ter bons parceiros. Então, caso você ainda não conheça o YouMold, não deixa de nos procurar. Se você quer ir para um próximo estágio, tendo consciência que ainda tem muito arroz com feijão básico que precisa ser feito, é nisso que nós somos especialistas. E todo o restante, todo aquele rocket science, que é o sonho de consumo de todo mundo, a gente vai também te ajudar a chegar lá, primeiro fazendo o básico bem feito. Certo, Delton Silva? Temos um corte, Danilão. Sensacional, cara. Obrigado. Eu gosto quando você explica o que a gente faz, porque vai ficando mais claro. É muita coisa. E é a mesma coisa de você querer aqui em 1 minuto, 2 minutos, explicar toda a coleção da Chili Beans. Não tem como. Então é muito complexo, isso é bem, bem bacana. Galera, espero que vocês tenham aprendido, entendido bastante sobre essa questão de processo, de cultura. Mais uma vez, você pode ver que sempre pelos episódios passa a mesma coisa. Marca pequena, marca média, marca grande, gigante. Todos eles vêm aqui e falam sempre da mesma coisa, né? Tem que ter processo, essa cultura para ter um time engajado. Então, assim, temos um padrão acontecendo. Então, se você acha que na sua empresa não tem isso, ou acha que tem de uma maneira diferente, cara, manda uma mensagem pra gente, nos procure, vem aqui, vamos bater papo e contar isso, que é um dos nossos pilares, levar conhecimento de uma forma divertida e descontraída também. Certo? Certo. Falando em divertido e descontraído, você vai falar do YouMold Open, não? Quando que você vai falar disso? A gente precisa arrumar mais adversários, né? Nossa, é legal quando ele fica assim. Nasceu aqui num dos últimos episódios que a gente gravou, a gente recebeu o Luiz Barcelos, que é um dos diretores daquela marca de calçado Luiza Barcelos. E ele falou que ele é bom de tênis, e o Sandro Costa, que estava aqui, falou que também ele é bom de tênis, então a gente lançou um desafio e nós vamos... Conta aí você, Delton. Não, vamos lançar o YouMold Open. Então a gente vai desafiar executivos, pessoas de grandes marcas aí que se dizem bons de tênis para tentar bater o nosso lá velho na Chile aqui. tem uma meia dúzia. É mesmo? Olha aí, ó. Então já... Eu não tô nesse time, mas lá tem. Então já pode lançar o desafio, porque nós vamos... Não fala mais televisionar, né? Nós vamos YouTubizar. Exato. Vamos transmitir, vai. Nós vamos transmitir, nós vamos transmitir com comentários de Delton Silva e meus. Então não vem coisa boa por aí. Não manjamos nada de tênis. Tá bolinha pro lado, bolinha pro outro. Vamos ter torcicolo. Mas vai ser divertido. Então vai ser algo interessante. Mas eu falei de trazer mais adversários, porque a gente vai montar o calendário, né? Show. Então eu atropelei. Atropelou. Então, Spoiler. Golaço. Galera, obrigado mais uma vocês. vez. Foi um incrível papo. A gente aprendeu bastante. E espero que a gente possa continuar. LinkedIn, Instagram, onde a galera te acha para ver mais conteúdo sobre processo. Nay Diniz,
Nai com Y, Instagram e LinkedIn Nayara Lopes Diniz. Aí vai estar lá. Boa, e quando vocês chegarem no primeiro lugar das óticas, vamos mudar esse sobrenome aí. Com certeza. Pra Nayara Bis. Vou usar o Lopes, né? Exatamente. Justo. Show, galera. Forte abraço pra você. Obrigado. Até a Valeu. próxima. Tchau, tchau.